Existem inúmeros edifícios no Cáucaso que são de origem desconhecida. Existem centenas de edifícios que vieram a ser conhecidos como dólmens. Os pesquisadores datam que eles têm até 25 mil anos de idade. Sua arquitetura pré-histórica é incrível. À primeira vista, quase todos os objetos parecem muito simples, mas é uma construção muito precisa e estruturada. As rochas foram moldadas e dobradas em um ângulo de 90 graus. Durante a criação, foi verificado cuidadosamente se todos os cantos se encaixavam e se um círculo de edifícios poderia ser formado. Ninguém sabe por que esses edifícios foram construídos e para qual finalidade foram usados. Até hoje, poucas pesquisas foram realizadas sobre eles e alguns já foram destruídos ou ameaçam se desintegrar em um futuro próximo. Os fascinantes dólmens no Cáucaso são um exemplo perfeito do fato de que as pessoas na Idade da Pedra tinham mais conhecimento do artesanato do que se pensava. Cratera na tundra. A tundra se estende por extensões infinitas e paisagens áridas, exceto por lagos, gramíneas e musgos. Esta área é um pedaço de terra muito solitário. Apenas algumas espécies vivem sob as condições adversas desta região. Era ainda mais surpreendente que, de todas as coisas, a tundra russa se tornasse palco de fenômenos chocantes. Crateras profundas foram avistadas na Península Yamal. Primeiro eram 3, depois até 7 se podiam ser contados. Todos são muito semelhantes. Os buracos são imponentes e impressionantes em longos trechos. Eles têm uma profundidade de até 70 metros e uma largura de cerca de 60 metros. Quase todas as crateras estão cheias de água e parecem um buraco redondo. Os próprios cientistas se deparam com um mistério que pode ter várias origens. Eles presumem que as crateras podem ter se originado de um gás e de uma erupção resultante. Uma solução clara ainda não foi encontrada. Restos de OVNIs de Volgogrado. Volgogrado é uma cidade enorme e é considerada uma das áreas industriais mais importantes da Rússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local ganhou grande fama. Muita gente não sabe que estranhas lajes de pedra causaram polêmica na região em 2015. Caçadores de OVNIs autoproclamados fizeram uma descoberta durante sua pesquisa que imediatamente gerou conversas na cena. Mais de uma dúzia de pequenas lajes de pedra e uma muito maior foram recuperadas. Os participantes da expedição acreditaram imediatamente que a grande laje de pedra devia ser um drone alienígena ou os restos de um objeto voador. Houve grande empolgação em saber se a evidência real de uma civilização alienígena poderia finalmente ser descoberta. Alguns dos descobridores opinaram que os objetos encontrados eram pianos. Além disso, suspeitou-se de um material raro usado em pesquisas espaciais. Os painéis logo serão examinados para respostas mais detalhadas. A enigmática cidade de Arcaim. Nos Urais existe um local que atrai magicamente pessoas de todo o mundo. É chamado de Arcaim e está localizado na fronteira com o Cazaquistão. Este local, descoberto em 1987, é considerado antigo e uma lembrança da Idade do Bronze. As indicações podem datar o desenvolvimento da cidade por volta de 2000 a.C. Acima de tudo, a estrutura única ocupa os arqueólogos e mostra novos insights sobre a construção antiga. 30 casas estão dispostas em 2 anéis em torno de um círculo. A construção perfeita revela um conhecimento considerável em matemática e astronomia. Ainda não está claro qual grupo cultural criou este local naquela época e como era a vida de seus habitantes, mas há algo sobre o lugar que ninguém consegue explicar. Peregrinos, xamãs e turistas são atraídos para a cidade misteriosa e sentem ali uma energia cósmica inexplicável. Um microchip de 250 milhões de anos. A cidade de Labinsk está localizada no sul da Rússia. Até agora, o lugar era conhecido apenas pelos habitantes locais. Isso mudou com uma descoberta emocionante. Pescadores encontraram uma pedra em um rio no verão de 2014. Isso incluía um objeto estranho. Era muito perceptível e lembrava um pequeno prato. Esperando por uma resposta, os homens enviaram a pedra para um instituto onde os pesquisadores deveriam resolver o enigma. Uma equipe forense conseguiu determinar que a rocha tinha 250 milhões de anos. O que torna esta história tão incrível, no entanto, foi a descoberta real. A pequena placa foi identificada como um tipo de microchip. No entanto, ele não pode ser removido porque temia-se que o chip fosse destruído. A origem é incerta.
Os ufologistas acreditam que esta descoberta confirmou que se trata de um corpo estranho que foi desenvolvido por uma tecnologia extraterrestre e encontrou seu caminho para a Terra há milhões de anos atrás. O OVNI de pedra da Sibéria. Quase sempre as melhores histórias sobre OVNIs vêm dos Estados Unidos. Mas também aconteceram descobertas inacreditáveis na Rússia, que são mais emocionantes do que qualquer filme de Hollywood. Bem longe, na Sibéria, os mineiros encontraram um objeto estranho. Na época, as escavações foram realizadas a uma profundidade de 41 metros. 2 desses objetos puderam até ser vistos. Apenas uma coisa permaneceu sem danos. Tinha pouco mais de 1 metro de largura e pesava impressionantes 220 quilos. A aparência era muito semelhante à de um OVNI, e o material consistia inteiramente de rocha. Arqueólogos renomados foram contratados para examinar a descoberta mais de perto. Nem pistas, nem inscrições foram encontradas. Numerosas teorias circulam em torno do disco voador feito de pedra. Poderia uma civilização distante, milhares de anos atrás, ter enterrado os objetos profundamente no subsolo? Estas e muitas perguntas sem resposta foram levantadas. Uma resposta nunca foi encontrada. Os mortos em Dyatlov Pass. Na ex-União Soviética, um terrível acidente aconteceu em 1959, que ainda levanta muitas questões hoje. Um grupo de 9 turistas partiu para o norte dos Montes Urais para viver uma expedição inesquecível. Seu guia foi o experiente estudante e caminhante Igor Dyatlov, que mais tarde deu nome ao passe. Os jovens tinham idades entre 21 e 38 anos. O último sinal de vida conhecido data de 28 de janeiro de 1959. O que aconteceu exatamente depois disso é um mistério. Foi um momento terrível quando uma equipe de resgate chegou ao acampamento. A tenda foi destruída e os corpos dos jovens foram encontrados um pouco mais longe. Eles estavam quase nus ou apenas de cueca. Foi como se eles tivessem fugido de medo de repente. No frio congelante, eles foram mortos rapidamente. Altos níveis de radiação foram encontrados nos restos de roupas e alguns dos mortos tinham cabelos grisalhos. Outro grupo de caminhantes viu bolas de fogo vermelhas à distância sobre a montanha na noite em que o drama aconteceu. Uma causa oficial de morte não foi encontrada, mesmo décadas depois. O ser próximo à usina nuclear. Uma descoberta fantasmagórica foi feita perto da usina nuclear de Leningrado em 2015. Uma mulher descobriu um pequeno corpo na margem de um rio enquanto caminhava. Ela batizou o ser morto com o nome de Kesha. A notícia foi imediatamente divulgada na mídia russa. Kesha parecia algo saído de um filme de terror. Era minúsculo e tinha um crânio grande demais para o seu tamanho pequeno. À primeira vista, não havia nada de animal nisso, mas também nada de humano. Especula-se que a pequena criatura pode ser um feto alienígena. Biólogos russos consideram descoberta de caveira nas montanhas. Adigueja é uma pequena república no meio do Cáucaso. A região é de difícil acesso porque é cercada por montanhas e vales. Neste deserto solitário, os historiadores descobriram uma história incrível. Uma espécie de bunker foi encontrada muito remota e escondida. Isso foi abandonado por décadas. Um fato chocante emergiu. Os nazistas devem ter vivido e feito experiências neste edifício durante a Segunda Guerra Mundial. Uma pasta antiga ainda estava sob os restos da mobília quebrada. Ele veio da SS e fez parte de uma expedição que lidou com Ahnenerbe. Os nazistas também estavam procurando por vida extraterrestre e viajaram para a Ásia por ela. O maior choque foi a descoberta de 2 crânios que não pareciam humanos. Eles tinham grandes órbitas oculares, mas não tinham boca. Foi imediatamente espalhado o boato de que os nazistas conseguiram encontrar seres extraterrestres. Cientistas em Moscou duvidam dessa suposição. Os crânios podem simplesmente ter se deformado com o passar dos anos, de modo de que nenhuma boca pode ser vista. Até hoje, muitas lendas cercam os experimentos nazistas no Cáucaso. Essas 10 descobertas na Rússia são chocantes e misteriosas. Você gostou particularmente de alguma delas? Divirta-se trocando ideias aí com outras pessoas. Beleza, esse vídeo também é bem interessante, hein? 10 objetos encontrados que a ciência não consegue explicar para que serve e para que existem.
Esse vídeo é misterioso, você vai amar. São 10 objetos que a ciência não tem explicação. Para que eles existem e como eles funcionam. Assista comigo. Olá pessoal, apesar de todas as tentativas dos cientistas de resolver todos os enigmas históricos, muitas coisas permanecem sem explicação. Tem segredos, lendas antigas, maldições e artefatos incríveis que deixam a comunidade científica em um impasse. Mesmo atualmente no século XXI ainda podemos encontrar muitas dessas histórias. Hoje vamos contar algumas delas. Talvez você consiga descobrir coisas novas onde os melhores pesquisadores não encontraram soluções. Vamos lá. O Anel de Atlântida. As pirâmides egípcias continuam sendo uma das obras mais misteriosas da história da humanidade. O número de teorias sobre a sua origem é simplesmente enorme e vão desde as mais simples e aceitas até mesmo pelos céticos até histórias que envolvem alienígenas, reptilianos e a Atlântida. Durante umas escavações feitas em 1860, o famoso egiptólogo francês, o Marquês Pierre Daguerre, encontrou um anel incomum. Esse objeto frágil, cuja idade era de vários milhares de anos, intrigou muitos pesquisadores. Depois de numerosos experimentos, surgiu a hipótese de que a curiosa joia vinha de Atlântida. De acordo com os rumores, este artefato surpreendente e que não se encaixa à cultura egípcia tem propriedades especiais. As formas geométricas curvas são definidas e equilibradas em uma ordem específica. Segundo os que têm uma cópia do Anel de Atlântida, a joia emite ondas desconhecidas que protegem de qualquer agressão externa. É meio difícil de acreditar. No entanto, o arqueólogo britânico Howard Carter também falou sobre as incríveis propriedades protetoras do Anel de Atlântida. Segundo alguns relatos, ele fez uma cópia dessa joia para si e não se separou dela nunca da famosa tumba. As espadas de Ulfbert. As espadas marcadas com o selo de Ulfbert são encontradas em toda a Europa. Elas datam de 850 até o final do século XI. Por outro lado, acredita-se que este artesão chamado Ulfbert não é mencionado em nenhuma crônica ou lenda desse período. No entanto, essa pessoa obviamente existiu e criou verdadeiras obras-primas do seu tempo no que diz respeito a armas. Até o momento, de acordo com várias fontes, foram encontradas entre 100 e 170 espadas de Ulfbert espalhadas pelo mundo. Uma investigação de pesquisadores suecos e estadunidenses mostrou que há dois tipos distintos dessas espadas. A diferença entre elas é a pureza do aço, a porcentagem de carbono em sua composição e a exatidão da escrita. Ou seja, as lâminas de Ulfbert eram tão boas que alguém chegou a falsificá-las. Isso lá pelo século X. Dá para imaginar uma coisa dessas? Será que o misterioso Ulfbert viveu por vários séculos e forjou armas durante todo esse tempo? Na verdade, alguns pesquisadores acreditam que o antigo ferreiro tinha muitos discípulos, os quais colocaram o selo de Ulfbert em suas espadas por 2 séculos. Koh-i-Noor. O Koh-i-Noor é um dos diamantes mais antigos e famosos da história do mundo. Seu peso é de 105,6 quilates e sua origem está rodeada de lendas. Uma delas diz que a pedra foi encontrada há cerca de 5.000 anos no sul da Índia, nas famosas minas de Golconda, e que seu primeiro dono foi Karna, um dos heróis lendários da Índia. Até 1304, o diamante Koh-i-Noor pertencia à dinastia dos Rajas indianos do clã Malwa, e depois mudou de mãos muitas vezes como resultado de várias conquistas, até que acabou no tesouro da Companhia das Índias Orientais e foi enviado para a Grã-Bretanha. Nessa época, a pedra era cercada por mistérios. Acreditava-se que ela trazia má sorte para seu dono, porque todos os que usavam o Koh-i-Noor acabavam morrendo, e de um jeito terrível, como resultado de uma traição ou algo parecido. No entanto, a rainha Vitória exigiu que a pedra fosse colocada na sua coroa e a usou sem medo. Posteriormente, a pedra foi relapidada e perdeu mais de 40% do seu peso. Ela foi usada em várias coroas até que ela finalmente Vitória soubesse muito bem o valor da joia que tinha em mãos. O fato é que só mulheres usaram o Koh-i-Noor em suas coroas desde então. A Bíblia do Diabo.
O Codex Gigas, ou a Bíblia do Diabo, é um longo manuscrito do século XIII da Boêmia, uma das terras históricas da República Tcheca. O manuscrito é conhecido por seu tamanho e por uma impressionante representação do diabo em uma página inteira. A verdade é que ela surpreende por várias razões. É provável que essa imagem assustasse as pessoas na Idade Média, mas hoje em dia ela parece até meio engraçada. Só 2 pessoas são capazes de levantar este livro, feito de 160 peles. Reza a lenda que o Codex Gigas foi escrito por um monge que, após receber uma sentença de morte, fez um acordo com o diabo. Com sua ajuda, o monge escreveu o livro em uma noite, enquanto o próprio diabo pintou seu autorretrato. Bem, parece que o diabo não era muito bom em desenhar. Por incrível que pareça, a caligrafia do livro é notavelmente precisa e constante, como se tivesse mesmo sido escrita em um curto intervalo de tempo. No entanto, os cientistas acreditam que esse trabalho levaria de 5 a 30 anos se escrito sem interrupção. E tudo isso sem nenhuma mudança na caligrafia. Como isso é possível? Não se sabe. Durante muitos séculos, cientistas e especialistas fizeram a si mesmos as mesmas perguntas. Com que propósito tal livro foi criado e quem o criou? Acredita-se que a chamada Bíblia do Diabo tem um apelo verdadeiramente diabólico e todo mundo que a vê ao vivo sente isso. A Lista Real Sumeriana. A informação deixada pela antiga e misteriosa civilização dos Sumérios levanta muitas questões entre os cientistas. Por exemplo, antigos registros sumérios dizem que 8 reis praticamente imortais governaram a Terra por 241.200 anos. Soa absurdo? Bem, um misterioso artefato encontrado durante umas escavações no Iraque confirma isso. A Lista Real Sumeriana é um manuscrito antigo que inclui uma lista completa dos governantes sumérios e dinastias governantes. Também indica o período estimado do reinado desses governantes e do território que eles governam. Foi necessário muito tempo para decifrar esses escritos. Quando terminado o trabalho, descobriu-se que a lista real não se limitava apenas à lista de pessoas que governavam. Ela também descrevia muitos eventos antigos, já conhecidos através de outras fontes, o que mais uma vez confirmaria sua autenticidade. No entanto, a maioria dos pesquisadores fica impressionada com os mandatos dos 8 primeiros e mais antigos reis da lista real sumeriana. Cada um deles esteve no poder por dezenas de milhares de anos. E tem outro mistério. Houve uma queda acentuada nos tempos de governo depois de um certo período que, de acordo com os registros, veio após um dilúvio. O tempo de reinado dos próximos reis rapidamente alcançou números comuns da humanidade. Como isso aconteceu? Pesquisadores têm sugestões sobre isso, mas nenhuma delas ainda foi confirmada. A Pedra da Coroação. Esta não é apenas uma grande pedra antiga, mas uma das relíquias sagradas da Escócia. Segundo a lenda, esta pedra misteriosa tem um poder único. É capaz de distinguir um verdadeiro monarca de um pretendente ocasional ao trono. Se isso acontecer, a pedra se partirá, fazendo um som terrível. As lendas sobre a pedra de Scone remontam ao 1º milênio antes de Cristo. Uma das lendas diz que o faraó Ramsés II tinha uma filha chamada Escota. A princesa deixou o Egito antigo e por mais de 1000 anos perambulou pelo Oriente Médio, chegou à Espanha e foi para a Irlanda. Quando ela chegou à costa norte da Irlanda, ela finalmente viu o que ela buscava por tanto tempo, as terras que mais tarde foram chamadas de Escócia. Acredita-se que a Escota trouxe com ela para a Escócia uma grande pedra, mais tarde chamada de Scone. Foi nessa pedra que todos os reis da Escócia sentaram-se durante as suas coroações. Mais tarde, o rei inglês Eduardo Pernas Longas pegou a pedra de Scone junto com outros troféus e a levou para a abadia de Westminster. Lá, a relíquia foi colocada sob o assento de um trono de madeira, no qual os monarcas ingleses, incluindo Elizabeth II, foram coroados. Provavelmente, todos eles também acreditavam na capacidade lendária da pedra de distinguir um rei real de um farsante. Somente em 1996, o governo britânico decidiu transferir a pedra de volta para a Escócia, mediante a condição de que os britânicos a emprestariam para a época das coroações. No dia 30 de novembro do mesmo ano, a pedra de Scone finalmente retornou à Escócia e foi colocada ao lado das joias da coroa escocesa no Castelo de Edimburgo. A Cadeira de Thomas Busby.
A cadeira amaldiçoada de Thomas Busby é um objeto lendário e muito misterioso que se encontra em uma pequena cidade inglesa em North Yorkshire. À primeira vista, ela parece bastante comum. É só uma velha cadeira de madeira pendurada em um museu local. Mas por que ela está pendurada? Para que nenhum dos visitantes se sente nela acidentalmente, já que todo mundo que faz isso inevitavelmente enfrenta a morte. Segundo a lenda, no final do século XVII, na pequena cidade de Crickby, vivia um homem chamado Thomas Busby, que matou outro homem. O criminoso, é claro, foi condenado e sentenciado à forca. O último desejo de Thomas foi beber um uísque no pub que ele costumava frequentar. Sob escolta, o criminoso foi levado ao local onde ele virou o último copo de sua vida e disse: "Agora eu morrerei e não voltarei mais aqui, mas que morra também qualquer um que sentar no meu lugar." Por 10 anos, nenhum dos habitantes locais se atreveu a ocupar a cadeira de Busby, até que um dia, um limpador de chaminés que visitou o local decidiu fazê-lo. Ele morreu um dia depois, ao cair de um telhado. Daquele dia em diante, a lenda ganhou mais força e pessoas corajosas começaram a aparecer na cidade, prontas para desafiar a cadeira amaldiçoada. Um total de umas 60 pessoas morreram no período de 1712 a 2009. As vítimas pararam só porque a misteriosa mobília antiga foi finalmente colocada em um museu. O mapa de Piri Reis. Imagine um mapa do mundo, ou mesmo de alguma região, feito no século XVI. Certamente não é a coisa mais precisa em termos de cartografia, já que não havia aviões naquela época. É por isso que o mapa de Piri Reis se tornou uma verdadeira sensação. Ele foi desenhado pelo almirante turco Piri Reis em 1513, em Constantinopla. O mapa representa de maneira extremamente precisa partes da costa oeste da Europa e do norte da África. Também é possível reconhecer facilmente a costa do Brasil e a ponta oriental da América do Sul. Adicione a isso várias ilhas do Oceano Atlântico, incluindo os Açores e as Canárias, e você terá um documento cartográfico único e extremamente preciso. Alguns pesquisadores acreditam que o mapa contém elementos do continente ao sul, isto é, da Antártida. Mas será que as pessoas do passado também sabiam sobre a existência dela? De acordo com os dados oficiais, esta parte do mundo só foi descoberta no século XIX. Obviamente, os mais céticos têm seus próprios argumentos. Por exemplo, alguns acreditam que o mapa de Piri Reis está longe de ser o mapa mais preciso, mesmo para o seu tempo, o que significaria que não há nada de único nele. Outros indicam que a costa da Antártida no mapa está conectada à costa da América do Sul, ou seja, está faltando o Estreito de Drake. E sua largura no lugar mais estreito é de pelo menos 800 de representantes de povos marinheiros desconhecidos que exploraram o planeta quando os contornos dos continentes eram muito diferentes. Beleza, agora você vai acompanhar comigo aqui no canal 99 8 descobertas misteriosas que este mundo já revelou. 8 descobertas mais impactantes já reveladas neste mundo. Você vai poder acompanhar essas 8 descobertas e já já a gente volta aqui pelo canal 99. Olá pessoal, ao longo da história da humanidade os cientistas fizeram uma variedade de descobertas sensacionais e hoje queremos falar sobre aquelas feitas pelos arqueólogos. Afinal, as civilizações do passado são muito mais interessantes e curiosas do que parecem à primeira vista. Os resultados de algumas escavações fizeram cientistas quebrarem a cabeça. Algumas delas mudaram completamente a nossa compreensão da história. Quer dar uma olhada nessas antiguidades e descobrir um pouco mais das incríveis descobertas da humanidade? Então, vamos lá. Carroça com cavalos. Em 2011, arqueólogos chineses descobriram carroças de madeira e restos de cavalos em um túmulo da dinastia Zhou. Mas o que tem de mais nisso? As carroças já tinham sido encontradas antes, por exemplo, no Egito. O que acontece é que essa descoberta chinesa tinha quase 3.000 anos. Essas 5 carroças foram feitas em torno de 770 a.C. Elas tinham um total de 12 cavalos. E embora esta sepultura seja muito menor do que a do
famoso exército de terracota, encontrado em 1974 na área de Lintong. Esta descoberta é única porque não foi danificada nem no enterro, nem posteriormente, com as ações destrutivas dos ladrões de sepulturas ou com o tempo. Os arqueólogos acreditam que o túmulo pertence a algum oficial conhecido nos dias da dinastia. As placas, armas de metal e inscrições correspondem a uma pessoa com um alto nível de riqueza. Este túmulo foi uma descoberta verdadeiramente emocionante para os historiadores, porque permite entender os costumes fúnebres da época. E os defensores de animais podem respirar aliviados. Segundo os arqueólogos, a posição dos cavalos deitados de lado mostra que eles já estavam mortos na hora do enterro. Caverna de Lascaux. Provavelmente quase todo mundo já ouviu falar da Capela Sistina, a mais bela igreja pintada pelos mestres da Renascença. A Caverna de Lascaux é uma espécie de Capela Sistina da pintura primitiva. Ela está localizada no sudoeste da França, no vale do rio Weser, um afluente do rio Dordogne. Este lugar incrível foi encontrado completamente por acaso. Em 1940, 4 adolescentes estavam procurando por seu cachorro e de repente se depararam com um buraco estreito formado após a queda de um pinheiro que foi atingido por um raio. Os adolescentes relataram sua descoberta a um professor e logo a caverna começou a ser explorada. Os desenhos pitorescos e gravuras nas paredes da caverna não têm uma datação exata. Eles apareceram entre 18 e 15 mil anos atrás, e existem milhares desses desenhos. Os cientistas os dividem em 3 categorias: animais, pessoas e símbolos. A maioria das imagens são feitas em vermelho, amarelo e preto. Alguns dos desenhos estão perfeitamente preservados, enquanto outros estão danificados ou completamente destruídos. Cerca de 900 deles são de animais, entre eles 360 cavalos e 90 cervos. Mas a coisa mais surpreendente é que esses não são seres vivos estáticos parados no lugar. Os antigos artistas os retrataram em movimento e de forma bastante realista. Muitas dessas pinturas pré-históricas foram tão bem preservadas que chega a ser difícil acreditar na sua idade. Esse fenômeno é explicado pela presença de uma espécie de crosta transparente de sais na caverna. Ela protege as imagens como um antigo revestimento de verniz. Infelizmente, nos últimos anos, o mofo e vários fungos penetraram na caverna e, portanto, os especialistas têm feito grandes esforços para garantir que a arte rupestre original não seja perdida. Máquina de Anticítera. Quando se trata do primeiro computador, a maioria das pessoas pensa nas grandes máquinas de computação dos anos 40. No entanto, os cientistas conhecem outro exemplo de mecanismo incrível descoberto muito antes. No ano de 1900, uns pescadores encontraram os restos de um antigo navio no fundo do mar. No ano seguinte, com a ajuda de mergulhadores, arqueólogos gregos iniciaram um estudo sobre o navio naufragado. Descobriu-se que era um navio mercante romano que afundou entre 80 e 50 a.C. Um grande número de artefatos foi retirado do naufrágio: estátuas de bronze e mármore, ânforas e tudo o que você espera encontrar em um navio antigo. Entre outras coisas, havia um pedaço disforme de bronze, todo coberto de depósitos de calcário. É provável que qualquer um de nós teria jogado fora essa peça achando que era algum lixo, mas nós não somos cientistas. Ao limpar a peça, descobriu-se um mecanismo complexo com uma infinidade de engrenagens de bronze, restos de eixos de transmissão e escalas de medição. Também foi possível identificar algumas inscrições em grego antigo. É claro que depois de 2000 anos no fundo do mar, o mecanismo já estava bastante danificado quando foi encontrado, mas mesmo assim despertou um grande interesse nos pesquisadores. Foi preciso um trabalho meticuloso de mais de uma década para limpar o dispositivo. Como resultado, os cientistas concluíram que a peça era um antigo computador analógico grego. Ele era usado para calcular o movimento dos corpos celestes e permitiu conhecer a data de 42 eventos astronômicos. Além disso, a máquina de Anticítera poderia ter ajudado a monitorar o ciclo de jogos esportivos antigos. Infelizmente, a tecnologia usada para fazer tais dispositivos foi perdida e a humanidade foi capaz de aproximar-se dela novamente apenas no século XIV. Pompeia. Hoje em dia todos sabem sobre Pompeia e o trágico destino dessa cidade. A erupção do Vesúvio na segunda metade de outubro do ano 79 a.C. destruiu completamente Pompeia, cobrindo a cidade com uma camada de cinzas vulcânicas.
Durante muito tempo, ninguém soube da existência da cidade. Ao construir um canal no rio Sarno em 1592, o arquiteto Domenico Fontana descobriu parte da muralha da cidade. Mas, pelo que parece, no século XVI, essa não foi uma descoberta sensacional. Em 1689, durante a construção de um poço, foram encontradas as ruínas de um edifício antigo contendo uma inscrição com a palavra Pompeia. E somente no século XVIII, finalmente, começaram as verdadeiras escavações. Os monumentos encontrados foram restaurados. Os achados que não foram enviados para o museu foram deixados no local para exibição pública. E foi desenvolvido até um plano de rotas de excursão. Durante a escavação, descobriu-se que a cidade foi preservada como era antes da erupção, completamente. Sob os vários metros de cinza foram encontradas ruas, casas com mobília completa, restos de pessoas e animais que não conseguiram escapar. Parece triste, mas para os cientistas, essa descoberta foi e é, até o dia de hoje, de um valor simplesmente inestimável. Afinal, é quase como obter fotos detalhadas de uma época em que as câmeras nem sonhavam em existir. Em 1870, descobriu-se que havia espaços ocos no lugar dos corpos das pessoas e dos animais enterrados sob a camada de cinza vulcânica. Enchendo esses vazios com gesso, foi possível reconstruir as poses das vítimas da erupção. Hoje em dia, Pompeia é considerada um patrimônio mundial da Unesco e é um museu a céu aberto, visitado anualmente por cerca de 2,5 milhões de pessoas. Pedra de Roseta. Em 1799, durante a construção de uma fortificação na cidade egípcia de Roseta, o capitão francês Bouchard tropeçou em uma grande pedra coberta de inscrições incompreensíveis. Felizmente, o oficial era educado e percebeu que a descoberta seria de grande valor para os cientistas. Desde 1802, a pedra se encontra em uma das salas do Museu Britânico em Londres. Ela imediatamente despertou grande interesse de todos. As inscrições foram feitas claramente em 3 idiomas. A mais baixa era fácil de ler, era em grego antigo e continha saudações dos sacerdotes egípcios a Ptolomeu V Epifânio por sua ascensão. A inscrição superior consistia de hieróglifos e a do meio era um texto demótico. Os cientistas do século XIX não conseguiram ler essas duas partes, embora se esforçassem muito. Em 1822, o orientalista francês Jean-François Champollion começou a decifrar a Pedra de Roseta. Ele sugeriu que no texto os nomes de Ptolomeu e Cleópatra estavam destacados. A hipótese era muito ousada, porque antes acreditava-se que cada hieróglifo deveria designar uma palavra específica. No entanto, Champollion alegava que o alfabeto egípcio antigo era silábico, e ele estava certo. A descoberta de Champollion deu força ao estudo da escrita hieroglífica egípcia. Cópias da Pedra de Roseta são lembrancinhas populares do Museu Britânico até hoje. Tumba de Tutancâmon. Se você perguntar a uma pessoa aleatória qual dos faraós ela consegue se lembrar, você provavelmente ouvirá o nome de Tutancâmon. No dia 4 de novembro de 1922, o túmulo de Tutancâmon foi descoberto por Howard Carter e pelo arqueólogo amador Lord George Carnarvon. Esta é praticamente a única tumba que não foi saqueada e chegou aos cientistas em sua forma original, apesar de ter sido aberta 2 vezes por ladrões. Na tumba, numerosos ornamentos foram preservados, bem como um sarcófago de ouro puro com o corpo mumificado do faraó. Algo realmente incrível. Cada descoberta foi cuidadosamente descrita antes de ser removida da tumba. Esse processo levou cerca de 8 anos. Agora, imagine quantos itens estavam ali dentro. Um faraó é um faraó. A descoberta da tumba foi um dos maiores eventos da história da egiptologia e da arqueologia mundial. Além de permitir aprender mais sobre a vida naquela época, também despertou o interesse dos pesquisadores pela cultura egípcia, e é precisamente a tumba de Tutancâmon que devemos as histórias sobre as maldições dos faraós. As supostamente misteriosas mortes dos membros da expedição ainda assustam as pessoas mais impressionáveis. Geóglifos de Nazca.
Os geóglifos são padrões no solo com mais de 4 metros. Muitos geóglifos são tão grandes que só podem ser vistos do ar, e o exemplo mais famoso são os geóglifos de Nazca. Em um imenso planalto existem cerca de 30 desenhos, além de cerca de 13.000 linhas e listras e umas 700 figuras geométricas. A profundidade aproximada das linhas é de 10 a 15 centímetros, e elas são feitas da maneira mais simples possível, ou seja, removendo a camada avermelhada superior da rocha. Devido ao clima semideserto, elas foram preservadas desde os tempos antigos. Como as imagens têm várias centenas de metros de comprimento e são difíceis de reconhecer do solo, os geóglifos de Nazca foram oficialmente descobertos apenas nos tempos modernos, quando as pessoas sobrevoaram o Planalto na primeira metade do século XX. Mas por que eram necessárias essas imagens tão grandes que não podiam ser vistas sem escalar uma montanha alta? Antropólogos, etnólogos e arqueólogos estudaram a antiga cultura de Nazca para tentar determinar o propósito dessas linhas e figuras. Uma hipótese é que os antigos criaram essas imagens tão grandes para que pudessem ser vistas pelas divindades celestes. Mas até hoje os pesquisadores não chegaram a um consenso sobre isso. Talvez as linhas tenham algum significado astronômico ou religioso. Por exemplo, foram observadas algumas coincidências das linhas e a posição do Sol no solstício de verão. As figuras de animais poderiam marcar os caminhos pelos quais as procissões cerimoniais se moviam, possivelmente terminando com o sacrifício desses animais. Mas esse é um mistério que ainda precisa ser resolvido. Moai. Você já ouviu falar das cabeças de pedra da Ilha de Páscoa? Essas estátuas, chamadas de Moai, são um dos mistérios dos tempos modernos. Acredita-se que as enormes estátuas, a maior das quais pesa 86 toneladas, foram feitas entre os anos 1250 e 1500. Foi preciso um esforço físico incrível e uma estratégia realmente criativa para fabricar e transportar os Moais. O maior deles mede quase 10 metros de altura e todos eles foram feitos em um só lugar. A maior estátua da ilha é o El Gigante, com cerca de 21 metros de altura e umas 165 toneladas.